Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Plínio Monteiro e essa é uma videoaula continuando as métricas de marketing, agora focado em apresentar a penetração de mercado, o índice de desenvolvimento e também mostrar como você calcula esses indicadores. Começando com o conceito de penetração de mercado. Esse é um índice muito importante que complementa a ideia de participação de mercado. Muitas vezes as pessoas acreditam que os índices são a mesma coisa, mas a penetração de mercado ela tem uma interpretação e um cálculo muito distinto da participação de mercado. Na prática, a penetração de mercado ela simplesmente representa o percentual de pessoas de um mercado que utilizam os produtos de uma marca ou de uma categoria. Então, se eu disser, por exemplo, que a penetração de mercado de celulares no Brasil é de 90%, significa que 90% das pessoas têm um celular. A mesma coisa eu poderia dizer para o uso de residências com internet, por exemplo, ou mesmo número de pessoas que praticam algum tipo de atividade física. E por que esse índice é muito importante e ele é totalmente diferente da participação de mercado? A penetração de mercado ele é um indicador do quanto aquele mercado pode crescer ao longo do tempo. Imagine que poucas pessoas estejam utilizando aplicativos de carona. Isso significa que é bem provável que no futuro mais pessoas passem a usar aquele aplicativo de carona e com isso o mercado como um todo poderá crescer ao longo do tempo. Então, enquanto a participação de mercado mostra o quanto o mercado como hoje ele está dividido entre diferentes competidores, a penetração de mercado ele mostra o potencial de crescimento, especialmente naqueles mercados onde você está começando uma determinada oferta e aí poucas pessoas podem usar aquele produto, mas pode ser que lá no futuro muito mais gente vai virar a usar aquele produto e com isso aquele mercado tenderá a crescer ao longo do tempo. Sendo assim, gente, o cálculo da penetração de mercado ele é bem simples. Basicamente, você precisa saber o número de pessoas que compraram produtos numa categoria e dividir pela população total. Normalmente, você considera na penetração de mercado realmente todo aquele seu mercado, ou pelo menos um grupo bem abrangente, porque a ideia desse índice é justamente mostrar o potencial de crescimento daquele mercado. Então, por exemplo, imagine que você saiba que 200 mil pessoas em Belo Horizonte tem plano de saúde. E você sabe que Belo Horizonte tem 2 milhões, então você pegaria 200 mil e dividiria por 2 milhões, daria aí 10%. Ou seja, a penetração de mercado de planos de saúde em Belo Horizonte seria de 10%. Você pode fazer esse cálculo também para uma marca específica. Então imagine que você tem uma marca A e que 100 mil pessoas têm aquele plano de saúde da marca A. Se você tem 2 milhões de pessoas, então 100 mil dividido por 2 milhões vai dar ali seus 5%. Ou seja, a penetração de mercado daquela marca seria de 5%. Bom, esse índice, ao contrário da participação de mercado, ele é muito mais fácil de ser calculado, porque bastaria você saber quantas pessoas usam aquele produto. Isso pode ser feito usando dados que a empresa já tem, então já sei quantas pessoas que usam o meu produto e o seu tamanho, o número de pessoas que tem naquele mercado, o número de empresas que tem naquele mercado. Uma outra forma de fazer isso é através de pesquisa de mercado. Bastaria você fazer uma pesquisa com uma amostra representativa dos seus clientes e perguntar, dos clientes, não, das pessoas que estão naquela população, você perguntaria, você usa aplicativo de carona? O percentual de pessoas que falaram que usa seria a sua penetração de mercado daquela categoria. Um índice complementar que é muito importante para a gente avaliar o nosso desempenho em diferentes segmentos de mercado é o que a gente chama de índice de desenvolvimento de marca e o índice de desenvolvimento da categoria. Como nós calculamos esses indicadores? Basicamente, você pega a penetração de mercado que você tem no segmento e divide pela penetração de mercado que você tem no total. Esse índice ele sempre vai estar em torno de 1, sendo que quando ele for maior do que 1, significa que você tem uma maior penetração naquele segmento do que você tem na marca, no mercado como um todo. Isso, mesmo que você faça análise para categoria ou para marca, vai ter sempre essa interpretação. Ou seja, se ele for maior que 1, você tem uma maior penetração naquele segmento do que você tem no mercado como um todo. Você tem um bom desempenho.
E se esse índice for menor do que 1, ele significa que você tem um desempenho abaixo da média naquele segmento. Com isso, você pode identificar o que você está fazendo certo no segmento, o que você está fazendo errado naquele segmento, o que você pode melhorar na sua proposta de valor para atingir um determinado público-alvo da sua empresa. Então, esses indicadores eles complementam a análise da penetração de mercado, mostrando o que você pode aprender e o que você precisa melhorar para alcançar um determinado objetivo estratégico. Vamos então calcular um exemplo utilizando um dado fictício. Então imagine que a gente tem um caso onde uma academia que está localizada num bairro de alta renda, ele está querendo ali avaliar o seu desempenho dentro ali da área que ela normalmente atua. Vamos pegar ali a área do bairro, uma área ali de 3 km em torno dela. Então ela tem ali algumas informações que ela baixou do IBGE, tem outros dados que ela fez uma pesquisa de mercado na região e também pegou os dados internos da empresa. Então ela tem lá o número de clientes que ela tem em diferentes perfis em termos de sexo e também por faixa etária. Com base nessa tabelinha aqui, nós vamos então calcular alguns indicadores para avaliar a performance dessa empresa. Então, pessoal, vamos usar esse exemplo para calcular alguns indicadores de performance dessa academia. Bom, eu vou começar calculando a participação de mercado. Então, vou calcular aqui a participação de mercado nessa planilha. Bom, e aqui eu tenho como calcular a participação de mercado em termos de número de alunos. Olha só, eu fiz uma pesquisa e eu acredito que naquela região eu tenha 9.000 pessoas fazendo atividade física, homens fazendo atividade física naquela região. E eu tenho 1.020 alunos da academia. Bom, lembrando a fórmula da participação de mercado, bastaria pegar o número de alunos da academia e dividir pelo número total de praticantes para ter uma ideia de qual é a participação de mercado. Ou seja, eu bastaria dividir esse número, 1.020, dividido pelo número de praticantes naquela região. Então, se nós fizermos esse número e puxarmos aqui para toda a planilha, vou colocar a nossa planilha um pouco mais organizada aqui, e agora eu tenho minha participação de mercado. Ou seja, a empresa, essa academia, ela tem 11% de participação de mercado, considerando o segmento de homens, sendo que sua participação de mercado é maior nos homens até entre 31 e 40 e também até os 20 anos. Enquanto a participação de mercado como um todo é de 9%. Bom, um outro indicador que a gente pode calcular é a penetração de mercado da marca. O que será a penetração de mercado da marca? Lembrando, representa o percentual de pessoas daquele mercado que usam os serviços dessa academia. Como eu tenho aqui o número de alunos que fazem academia nessa empresa, e eu tenho a estimativa da população, que é o número de pessoas que residem, de homens que residem naquela região, eu bastaria pegar o número de praticantes da academia e dividir pelo tamanho da população da região. Esse tipo de dados, gente, em casos reais, você consegue pegar, por exemplo, no IBGE, para muitos bairros você tem que fazer algum ajuste, mas basicamente no IBGE você tem essa informação com base no censo e aí você atualiza esses dados, dado o crescimento populacional daquela região, daquele estado, para você ter uma ideia melhor do tamanho populacional. Vamos lá. Então, se é o percentual de pessoas que usam serviços daquela academia, naquela região, então eu dividiria o número de alunos da academia pela população da região. E aí, vamos puxar esses dados aqui para as demais colunas e nós veremos, então, a penetração de mercado daquela marca. Ou seja, nós temos aqui que 2 casas decimais é demais, 1,8% dos homens dessa região fazem academia nessa empresa. E no total, 1,4% dos homens daquela região, das pessoas daquela região, fazem academia nessa empresa. O que esse número estaria já nos indicando? Uma ideia de potencial de crescimento.
Mas para a gente ter uma visão melhor, você vê que tem muita gente ainda que não faz academia, tem um espaço grande aí para crescer, né? Agora vamos ver a penetração de mercado da categoria. Então, o que seria a penetração de mercado da categoria? Basicamente, nós pegaríamos a estimativa do número de pessoas que fazem a academia naquela região, que é esse número aqui, dividido pelo tamanho do grupo. Então, se nós pegarmos aqui o tamanho, o número de praticantes dividido pelo tamanho do grupo, nós teríamos então a penetração de mercado da categoria. Quando a gente faz essa comparação, você vê, olha, a empresa, 1,8% dos homens da região fazem academia na empresa. E do total de homens dessa região, 16% fazem academias de ginástica. Aí, é claro, em outros competidores. Bom, esse número aqui, gente, ele é principalmente a penetração de mercado da categoria, ele mostra o potencial de crescimento. Imagine que a média nacional do percentual de pessoas que fazem academia de ginástica regularmente, imagina que esse número seja 10%. Bom, se é 10%, a gente já tem um número aqui de 16% nessa região. Ou seja, essa região já está aí muito acima da média nacional. Possivelmente aqui não tem muito como você crescer atraindo novos usuários para a academia. Aqui o foco de uma empresa como essa seria talvez tentar crescer atraindo clientes da concorrência. Fazer com que clientes que estão na concorrência possam vir para essa empresa fazer então a academia de ginástica com essa empresa aqui. E finalmente, vamos agora mostrar o exemplo do índice de desenvolvimento de marca. Então, como nós calculamos o índice de desenvolvimento de marca? Nós pegamos a penetração de mercado daquela marca, né, nesse segmento de homens, e vamos dividir pelo total, que é, vou travar aqui apertando o F4, que é o total daquele mercado. Se eu fizer esse número e puxar para os demais categorias aqui, olha o que nós temos aqui como um índice de desenvolvimento de marca. Então esse número, como eu falei, é mais fácil de colocar aqui em termos numéricos. Eu vou ocultar aqui esses números só para ficar mais fácil a gente ver aqui na tabela. Então, o que seria o índice de desenvolvimento de marca? Quando ele é maior que 1, você tem um desempenho melhor naquela categoria do que você tem na média de mercado. Vou colocar uns sinais aqui para ficar mais fácil a gente observar esse resultado. Então, eu vou colocar aqui, vou formatar esses números aqui, gerenciar regras, e vou colocar, por exemplo, quando ele for maior do que 1,1, vai ficar verde, e se ele for menor do que 0,9, vou chamar vermelho. Esses números não têm regras absolutas, tá, gente? Estou colocando só um padrão para a gente poder comparar. Então, colocando assim, nós podemos ver que em todos os segmentos de homens, exceto aqueles acima de 41 anos, a empresa ela tem um bom desempenho nessa categoria em relação aos demais. Então, a gente observa que essa empresa ela tem um bom desempenho no segmento masculino. Por outro lado, no segmento feminino, o índice de desenvolvimento de marca é menor do que 1, ou seja, essa empresa não tem um bom desempenho no mercado feminino, especialmente aquele que tem de mulheres que estão acima dos 21 anos. No mercado de mulheres mais jovens, a empresa tem até um bom desempenho, mas nos demais segmentos, essa empresa não tem um bom desempenho. Bom, olhando à luz da estratégia da empresa, sua proposta de valor, você poderia tentar identificar por que ela não tem esse desempenho. Será que é o foco dela esse segmento? Será que a empresa está focando nesse segmento? Ou, se esse segmento ele é atrativo, por que a empresa não tem um bom desempenho? Vamos então fazer aqui um exemplo mostrando agora o índice de desenvolvimento de categoria, que vai nos dar um outro olhar ainda para esse resultado. Então, o que vai ser o índice de desenvolvimento da categoria? Eu basicamente vou pegar aqui a média, a penetração de mercado daquela categoria pela média geral. Aqui vocês veem que os números estão bem próximos de 1, né? Não faz tanta diferença, mas olha o que é interessante aqui. No mercado feminino, o índice de desenvolvimento de categoria ele é maior que 1, ou seja, existem mais
proporcionalmente existem mais mulheres fazendo academia do que homens. Então a penetração de mercado de academias em termos do público feminino, ele é maior, especialmente no público mais jovem, né, e volta aqui uma outra categoria entre os 31 e 40 anos. Ou seja, as mulheres tem muito mais, proporcionalmente, existem muito mais mulheres fazendo academia, e esse é justamente o segmento onde a empresa não está muito bem. Então, o que a gente pode observar aqui? Existe uma oportunidade de mercado nesse meu exemplo. Possivelmente, essa empresa tem uma oportunidade de tentar atrair mais mulheres, principalmente mulheres que já fazem academia na concorrência, para que ela tente, então, ter um maior desempenho da empresa como um todo. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa videoaula, onde nós apresentamos indicadores relacionados à penetração de mercado, também voltamos na sua comparação com a participação de mercado e ainda apresentamos os índices de desenvolvimento de marca e de categoria como uma forma de analisar o potencial de crescimento e a performance relativa em diferentes segmentos de mercado. Então é isso por essa aula, pessoal. Até a próxima. Tchau!